Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Sonhei que tinha uma mansão e eu tirava fotos do pôr do sol e do mar da varanda e avistava 4 corujas de cores diferentes me olhando. Bem, mansão é bom, né? Geralmente mansão, castelo está do lado jurídico. É o CNPJ da pessoa, é o lado social. Mansão é coisa boa. 30% não é, 70% é boa. É porque a mansão, 70% é boa e 30% não é. Depende da continuação. E eu tirava fotos do pôr do sol. O pôr do sol é lindo, mas no mundo espiritual é final. Final de alguma coisa. Então, o pôr do sol nos sonhos não é bom. O nascer do sol, sim, é bom. Pôr do sol é final de alguma coisa. E do mar. Aí o mar é bom. O mar é a vida. Da varanda. Olha, avistava, então, a mansão era bonita, né? Era boa, tinha móveis a mansão. Tem algum detalhe? Eu avistava 4 corujas de cores diferentes me olhando. O 3 é a lei, e o 3 é a justiça, e o 4 é a lei. Então, essas corujas representam alguma coisa de lei. A coruja não é bom, porque elas estão te observando. O mar é bom, é como se fosse a vida. O pôr do sol é o final de alguma coisa. A mansão pode ser boa. Mansão larga, espaçosa, pode ser boa e pode ser ruim. Tem mais algum detalhe? Tem, por favor? Tem mais algum detalhe? Boa tarde, pastor. Sonhei que tinha uma mansão, está repetindo. Tem alguma coisa? Tinha móveis a mansão? Tinha móveis, tinha? Todos os móveis, pronto, aí muda. Muito bom. Todos os móveis eram de luxo. Branco, porque mansão sem móveis não presta não. Mansão sem móveis é catatumba. Mansão dos mortos. Não tem móveis. Todos os móveis eram de luxo, então é uma coisa boa. Já mudou tudo. Brancos, pastor, a cada era toda branca. Eu acho que é a casa. A casa era toda branca. Então é ótimo. Ótimo. Então o sonho passou a ser ótimo. E as 4 corujas? 4 leis. Que leis são essas? Eu não sei. A coruja aí representa a lei. A coruja representa a lei. Casa é boa. Casa é bom, mansão é boa. Os detalhes é quem diz. Você falou dos detalhes, que a casa tinha móveis brancos e bonitos e de luxo. Então isso é bom. Agora, se a mansão não tivesse móveis, aí lascou. Que a única mansão que não tem móvel é a mansão dos mortos, né? Olha, o sonho é bom. O sonho é bom, o pôr do sol é bom. É porque o móvel mudou tudo, né? O pôr do sol geralmente é o final de alguma coisa. É como se alguém estivesse dizendo, né? O mar é a vida. O mar estava normal, estava de dia, não, era pôr de sol, era. O mar é a vida. O mar é a vida. Deixa eu ver mais, pôr do sol, final de alguma coisa. Tem mais detalhes não, né? Então isso é bom. Na questão jurídica, mansão e castelo está mais para o lado jurídico. Entendeu? Por exemplo, casa. A casa de uma pessoa é a vida da pessoa. E a mansão? Vamos dizer que o cara seja um jogador de futebol. É o futebol. Quem é que está me entendendo, gente? Vamos dizer, a casa do pastor é a vida do pastor. E a mansão do pastor é o ministério do pastor. Vamos ver uma modelo, uma mulher modelo. Então a casa da modelo é a vida da modelo. E a mansão da modelo é a vida de modelo dela, é o CNPJ. Entendeu? Então é alguma coisa no mundo civil, no mundo jurídico. Eram 4 corujas, uma marrom, uma cinza, uma amarela e uma preta. Olha, não existe coruja preta, né?
É ruim. É o final de alguma coisa. O mar estava calmo e havia pessoas se divertindo. Aí, pronto, olha, esse detalhe aí é que é bom. O mar calmo e pessoas. Pronto, então o mar se torna bom também. O perigo aí está nas corujas. A coruja marrom, cinza, amarela e preta. São 4 leis. Eu acho que é na área jurídica. Existem 2 pessoas. Você, CPF, e você, jurídico. Aí nós, CPF, vai até o final. O jurídico não. Às vezes a pessoa tem uma pausa por causa da questão profissão, a idade, entendeu? Mas aí os detalhes da mansão com móveis, ótimo. Mar com pessoas se divertindo, ótimo. O mar é a vida divertindo. Eu acredito assim, que é o anjo que está dizendo para você aproveitar a vida. Vem aí 4 corujas. 4 corujas são 4 períodos da vida. Uma coruja é marrom, a outra é cinza, e a outra é amarela, e a outra é preta. Muito codificado esse sonho, né, gente? O que você achou desse sonho? Quem está me ouvindo aí, quem está conversando sobre o sonho? Muito codificado. Cavalo quer dizer poder, capacidade, destino. Cavalo. Poder, capacidade ou destino, vai depender do detalhe. Um detalhe vira capacidade, outro detalhe vira destino. Aí, olha bem que sonho codificado. Uma mansão, móveis brancos, bom. Grande, imensa, chique, bom. Um pôr do sol. O pôr do sol não quer dizer que é o mal, mas o pôr do sol é um alerta. Porque logo depois do pôr do sol vem a noite. Aí aparecem 4 corujas. Uma marrom. Como era? 4 corujas. Móveis de luxo. Cadê? 4 corujas. Marrom, cinza, amarela e preta. Então, eu acho que é período da vida, né? Vem um período marrom, um cinza, um amarelo e o preto. O preto não é bom, não. É como o cavalo preto do Apocalipse, né? Na questão da vida jurídica, a pessoa, ela tem uma pausa jurídica. Seja quem for e qual for a profissão. Chega uma hora que o cara não dá mais para avançar. Mas o sonho é bom. 80% do sonho é bom. E as corujas são enigmáticas. As corujas, elas são enigmáticas. Marrom, cinza, amarela e preta. Tem mais algum detalhe? 4 leis. São 4 leis. E elas estão observando você, ou seja, elas vão ser aplicadas. Sim, pastor, eu tenho 2 empresas. Isto pode representar algo? Pode. A sua vida jurídica, a sua vida de empresa, né? Essas 4 corujas são 4 leis. Elas não atacavam você, não, apenas observavam, né? Então você está sendo observada por 4 leis. Essas leis não é humana, essas leis é do cosmos. 4 leis pode ser o quê? É isso onde a mensagem do sonho deve nos levar, né? Essas 4 corujas é o quê? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Você faz o astral dos sonhos. No zoológico, você não pode alimentar 4 corujas, né? No zoológico tem coruja. Se não tiver como alimentar corujas, mesmo que seja escondido, você alimenta periquita, alguma coisa da mesma raça, assim, com pena, né? Galinha. São 4 leis que você tem que observar, porque elas estão observando você. O resto está tudo ótimo. O casarão branco, os móveis chiques, bom. Espaçoso, espaço, bom. O mar e as pessoas se divertindo é a vida e o divertimento que a vida oferece. Essas 4 corujas é que deixa a desejar. O coruja é o animal da espiritualidade, né? Essas 4 corujas podem representar 4 demônios? Elas não atacam, ela não tem jeito de demônio, não, ela tem jeito de leis. Aí ela perguntou, leis boas ou ruins? Ela atacava você? Atacava? Ela atacava você?
tem que se proteger na caridade. Se essas corujas não forem leis, elas poderão ser espíritos, mas elas não estão com cara de espírito, não. Elas estão com cara de leis. Leis da terra, leis né? A lei nem é boa nem é ruim, a lei é lei. É. Aqui a lei dos homens é cheia de frescura, né? A lei do universo, não. A lei nem é boa nem é ruim, a lei ela é uma lei, né? É. Elas estão observando você. Se for 4 macumbas ou espíritos, essas corujas se comportariam diferentes. Só observava uma ao lado da outra. Se fosse urubu, eram aproveitadores. Coruja está ligada ao mundo espiritual. Uma marrom, uma amarela, uma preta e a outra esqueci. Depende do que a coruja faz. A coruja, no caso aí, está só observando. Não atacou, não. Se fosse demônio, elas teriam um comportamento estranho. Olhares diferentes. Jeito diferente. O sonho, até nessa parte, é boa. O que está aprendendo a gente aí é a coruja. A coruja está observando. O espiritual está te observando. Poderia ser, primeira hipótese da coruja, que eu acho que é essa daí. Primeira hipótese seriam 4 leis. Segunda hipótese, 4 demônios, espíritos maus. Terceira hipótese seriam pessoas, 4 pessoas que estão te observando, e eles não estão observando só para ver, não, estão observando porque eles querem uma oportunidade para te lascar. Essas corujas, queira ou não, é uma ameaça. Não é assim, uma coruja, não. Você notou que está sendo observada por 4 corujas. Então, na primeira hipótese, essas 4 corujas são 4 leis que você tem que observar elas para não cair. Na segunda hipótese, essas corujas são espíritos enviados por alguém. Na terceira hipótese, é que essas corujas são alguém. São 4 pessoas que estão te observando para descobrir algum erro, alguma coisa sua, te lascar. Eu fico com a primeira hipótese, que é leis, porque elas não têm comportamento de demônio. A coruja não tem comportamento de demônio, nem de pessoas. Elas estão apenas observando. Então, são 4 leis espirituais que você tem que observar. O sonho não mostra nada mal. Não. E o sonho é o quê? O sonho é um alerta para que você viva a sua vida na mansão, o mar da vida, todo mundo se divertindo, mas não esquece lembre-se de observar as leis. As leis podem nos proteger. Elas só observavam um lado da outra. Pronto. Pode ser a lei do homem e também espiritual, pode ser os dois. Vou orar a Deus, pastor, para me revelar, em nome de Jesus. Agora, o sonho, viu? O sonho, ela não mostra nada ruim. Porque a mansão, poder, capacidade, folga. Pôr do sol, quer dizer que tem que ter cuidado, que o pôr do sol geralmente é final. Mas não quer dizer que é pei. E a coruja observando. Bem, se a coruja tivesse mostrado algum comportamento agressivo, poderia ser macumba, feitiço e tal. Mas eu fico com leis, porque você tem que ter cuidado com as leis. Principalmente, as leis, elas podem atrapalhar o nosso caminho e elas podem nos ajudar. Elas não atacaram você, então o sonho não é mal. Diga comigo, o sonho não é mal. O sonho é apenas um alerta para eu viver folgada, viver bem, andar pela vida, saber que as coisas existem um final e que tem a lei me olhando. São 4 leis. O sonho não te representa nenhuma ameaça, apenas vigia. Você está me entendendo? É como se a gente estivesse andando numa estrada cheia de radar. Entendeu? Radar. Ficam observando, se você passa da velocidade, eles metem uma placa, tiram a fotografia da bunda do carro e pronto, né? Esse sonho não é uma ameaça. Esse sonho é até bom. Mansão mostra que você tem uma vida folgada, uma vida boa.
Mar é a vida, pessoa se divertindo é felicidade. Até aí está tudo bom. Móveis chiques quer dizer que você é próspera, que tem alguma prosperidade, né? Olha bem, mansão sem móveis não presta, com móveis já muda. Os detalhes, são os detalhes, né? Aí quando você abre e está olhando o pôr do sol, o mar, que é uma mansão à beira-mar, aí você vê 4 corujas orando para você. Essas 4 corujas são 4 leis. Pode escrever no papel que são 4 leis. Elas não estão ameaçando você, elas estão observando você. Agora se elas atacassem, né? Aí a interpretação mudaria. Elas estão observando. Então o que é que o teu anjo da guarda está dizendo? Que esse sonho, quem provocou ele em você foi o anjo. Ele está dizendo para você viver bem, vida regalada, vida forte, mansão, espaço, apertado é sufoco. Todo mundo passa, mas a mansão, aí a beira-mar, ou seja, uma vida social boa. Mar é a vida social. As pessoas se divertindo mostra que é bom. E o pôr do sol quer dizer que é uma vida, mas assim, o pôr do sol leva muito para o lado do romantismo e do final. Mas nesse caso a mensagem não é nem tanto final. É mais assim uma situação boa a ser vivida. Aí quando você olha, aí tem 4 corujas ali olhando. Essas 4 corujas olhando você, são 4 leis. Elas não estão te ameaçando. É apenas o anjo que está dizendo, preste atenção. Tá? Tem alguma observação? Tem alguma dúvida? Pode fazer, para a gente concluir o seu sonho. Tá? Você tem alguma observação a fazer? Compreendeu? Mansão com móveis chiques e brancos é bom. Geralmente a vida jurídica, como você falou que tem empresas, está ligado às suas empresas. Segundo, a beira-mar, social, vida social. Mas tinha gente brincando. Então isso é muito bom, essa parte de pessoas brincando, se divertindo no mar é bom. Terceiro, era um pôr do sol. Então leva a questão de tempo, né? De final de tempo, alguma coisa. Não quer dizer que vai finalizar suas empresas, não. Estou dizendo que é tempo. E quarto elemento são as corujas. São 4. O número 4 é da lei. Número 3 é da justiça. O número 4 é da lei. O número 5 é da prosperidade. Então, essas corujas estão em coloio. É como se alguém estivesse observando você juridicamente. Essa jurisdição, como é coruja, então é na área espiritual também. Porque coruja é um animal da espiritualidade. Né? Agora, se poderia... Aí, quando chega em coruja, aí nós dividimos em 3 opções. Primeira opção, 4 leis. Que é essa que eu fico. São 4 leis que estão observando. Elas não estão te ameaçando, elas não estão gritando para você, elas estão observando. Né? Primeira seriam 4 leis, como fosse anjos ou leis do cosmo. Segundo, seriam 4 demônios. Mas ela não tem comportamento de demônio. Terceiro, essas corujas seriam pessoas. Mas eu fico com a primeira. A primeira são leis. E o que esse sonho quer dizer comigo? Viva a vida, viva na sua mansão, cuide das suas empresas, do seu mar, do seu social, mas cuidado com a lei. A lei te observa. Que lei seria essa? Deixa eu contar uma situação hipotética. Situação hipotética. Eu vou criar uma situação hipotética. A lei seria o seguinte: eu vou pregar o evangelho. A mulher vai pregar o evangelho e deixa o marido quase 1 ano sozinho. Ela está quebrando a lei. Você está me entendendo? A pessoa que anda no carro e bota muita velocidade no carro, ele está quebrando não somente a lei de trânsito, mas a lei de Deus, do organismo dele. Aí a pessoa que come muito, por exemplo, ela está comendo muito, mas ela está comendo muito, então é uma lei, ela está comendo demais. A pessoa não está comendo, virou anorexa, então está quebrando também a lei, porque ela está vivendo, mas ela virou anorexa. Então você está me entendendo aí que eu estou falando? Mas isso eu acho que é na área jurídica e espiritual, porque a coruja é um animal da espiritualidade. Se fosse uma águia, aí ia para a lei,
contador, leão, essas coisas. Leão, que hoje o leão tá solto comendo todo mundo, né? É tanta taxa, é taxa pra lá, é taxa pra cá, taxa pra cagar, é taxa pra mijar. Mas se fosse a águia, mas não é a águia, é a coruja. Então, essas leis também estão ligadas ao espiritual. Aí você deve ver, você não está quebrando a lei, mas a lei está de olho em você. Então você deve ter cuidado para não quebrar. O que está me entendendo? Você me entendeu a análise do sonho? Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que confirme esta palavra. Mas é uma ameaça, pastor? Não é uma ameaça. É um incentivo à vigilância. A águia está ligado ao jurídico, à precisão, E a coruja está ligada ao espiritual. Também é um material, mas é um espiritual. Agora, se a coruja ela risse ou fizesse algum comportamento, ele poderia virar demônio. Ou poderia virar pessoa. Mas como elas estão só observando, apenas o anjo está dizendo. Aí você tem uma vida assim, abençoada, tem a mansão, tem o mar, as pessoas brincando, mas tenha cuidado nessas leis, elas estão de olho. Não quer dizer que essas leis vão atacar você, elas estão de olho. E é um alerta do anjo da guarda, o anjo da guarda gera dois sonhos, um chamado sonho dica e outro chamado um sonho alerta, ok? Este é um alerta, não tem ameaça para você, é apenas uma observação, ok?